Pessoal, houve uma queda de conexão aqui, a gente pede desculpa pelo transtorno, mas já estamos providenciando aqui a Então, reconexão. caiu a conexão, né? Isso, Eu pronto. vou tornar nos sinais e sintomas, eu não sei até que parte que deu para as pessoas ouvirem. Mas então eu vou retornar para quem entrou agora e para quem não conseguiu acompanhar antes. Nós tivemos uma queda aqui na conexão. Às vezes acontece quando tem bastante pessoas assistindo a live ao mesmo tempo. Então, sinais e sintomas. Eu expliquei sobre aquela pessoa que se encontra permanentemente deprimida, triste, grande parte do seu dia. E às vezes isso se perpetua por vários ou quase todos os dias. Então, é uma coisa recorrente na vida daquela pessoa. A anedonia. A anedonia é a falta de interesse, a falta de prazer. Quando a pessoa não consegue mais sentir interesse em alguma coisa que sempre lhe despertou interesse, ou ela não consegue mais encontrar prazer naquilo que ela encontrava antes. O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: uma pessoa ela pratica aulas de dança uma vez na semana, outra vez na semana ela sai para dançar com os amigos. E o estado depressivo, que a partir de um certo momento ela não consegue mais ter interesse para ir praticar suas aulas. Ou quando ela vai, se esforça para ir assistir, praticar suas aulas, ela já não consegue ter o prazer que tinha antes com aquela atividade. Então, isso que é a anedonia, é a falta de interesse e de prazer. Na depressão acontece também a alteração de peso. É muito importante a gente tirar da nossa cabeça aquele estigma do paciente depressivo. Que o paciente depressivo é a pessoa escapada, levanta da cama, que não tem nenhuma vaidade, que fica magra, que não dorme. Não é bem assim. A depressão ela pode se manifestar de várias formas e cada paciente pode apresentar sintomas diferentes ou manifestações diferentes de determinado sintoma. Então, a alteração de peso ela pode ser para mais, pode acontecer o ganho de peso, porque muitas vezes a pessoa desenvolve uma compulsão alimentar ou ela passa a buscar a comida como uma fonte de prazer, ou pode ser o emagrecimento, porque a pessoa perde totalmente o prazer, o interesse pela alimentação e aí ela passa a emagrecer. Nós temos também na depressão os distúrbios do sono. Os distúrbios do sono também são bastante variados. Existem pessoas que desenvolvem, não conseguem dormir. Existem pessoas que desenvolvem uma sonolência muito grande, passam longos períodos do dia dormindo. Pessoas que têm um problema de não ter um sono de qualidade. A pessoa dorme, mas tem um sono que não é profundo. Então, essa pessoa sonha muito, tem sonhos muito agitados, tem muito pesadelo, sonhos vívidos, e acorda com a sensação de estar cansada, de ter gastado muita energia durante o sono, que não teve um sono reparador. Então, isso também é um sintoma da depressão. A culpa é a companheira número 1 da depressão. O paciente depressivo, ele tem uma tendência muito grande a nutrir um sentimento de culpa e um sentimento de culpa excessivo. A pessoa passa a avaliar as coisas com um significado talvez distorcido. Ah, isso está acontecendo comigo porque eu tenho um temperamento difícil, porque eu tenho tal defeito, eu me sinto muito culpado diante de tal situação. E isso vai alimentando a depressão, a depressão se retroalimenta da culpa e vira uma bola de neve, porque a culpa tende a aumentar. Então, a gente precisa entender que a culpa excessiva, ela é um sinal de alerta. Olha, não tá legal. Isso ou vai me acontecer, ou eu já estou doente em virtude desse sentimento de culpa exagerado. Apresenta também o paciente depressivo muita dificuldade de concentração. Manifesta muitas vezes nas atividades de trabalho que a pessoa executava. A pessoa elaborava planilhas, elaborava laudos, fazia grandes cálculos, e ela começa a se ver numa situação em que ela não consegue produzir da mesma forma que ela produzia antes, ou ela não consegue ter o mesmo resultado que ela tinha antes.
Então, a alteração da concentração começa a trazer grandes prejuízos, normalmente e mais profundamente no âmbito profissional, nas atividades de trabalho dessa pessoa. Mas essa dificuldade de concentração, ela é muito comum através daquela amnésia. Nossa, eu programei fazer tal coisa, agora eu não lembro. Eu não sei onde eu coloquei tal coisa. Eu saí de casa para ir ao mercado, comprar determinado item e agora eu não lembro o que eu preciso comprar. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, de uma forma muito acolhedora, muito compreensiva, com um olhar muito fraterno para os nossos irmãos deprimidos, para os pacientes deprimidos, é entender que a ideação suicida é um sintoma da doença. Não é falta de fé em Deus, não é falta de caráter, não é falta de gratidão à vida. A ideação suicida, ela é um sintoma da doença. A morte, ela passa a ser vista de outra maneira pelo depressivo, porque ela passa a ser vista, às vezes, como uma possibilidade de cessação da dor, de cessação do sofrimento. Então, isso é um sintoma. A gente tem que saber valorizar esse sintoma, no sentido de estar acolhendo essa pessoa e evitando que essa pessoa leve adiante a ideação suicida para que não se torne uma tentativa de suicídio. A depressão, ela é caracterizada por um processo físico-psicológico. Então, como que isso funciona? Ela repercute na sua vida orgânica. Por exemplo, o paciente depressivo, ele começa a apresentar manifestações orgânicas. Tremores, dores de cabeça crônica, dificuldade de sono, dificuldade de concentração, ganho ou perda de peso. Então, a doença leva a manifestações no seu corpo, no seu organismo. E a gente começa a visualizar essas manifestações da doença. Ou em outros casos, os problemas orgânicos, doenças graves, tratamentos difíceis, crônicas. Essas pessoas, às vezes, estão passando por um processo físico muito grave que traz grande sofrimento e isso leva aos sintomas depressivos, aos quadros depressivos. Então, o corpo em desajuste, ele interfere no emocional e o nosso emocional em desajuste vai produzir perturbações no nosso organismo. E quais são as causas da depressão? A gente precisa entender que no nosso espírito e no nosso perispírito já se encontram as condições para a instalação daquele distúrbio, de acordo com os nossos comportamentos e com as nossas experiências sucessivas de vidas que nós tivemos. Essas causas podem ser as causas anteriores, de encarnações anteriores, como o Rogério explicou muito bem na palestra de terça-feira sobre as provas e expiações. Então, realmente, essas causas podem ter relações ao nosso processo kármico de prova e de expiação. Ou essas causas podem estar relacionadas à nossa encarnação atual, à nossa vida atual. Em determinados momentos da nossa vida, nós fugimos um pouco daquela rota, do nosso processo encarnatório, do nosso plano encarnatório. Fizemos escolhas que podem levar aos problemas depressivos. Existem escolhas relacionadas aos processos depressivos, como, por exemplo, abuso de substâncias tóxicas, dependência química, pode desencadear depressão. As doenças físicas, como nós falamos, né? Uma doença de diagnóstico difícil, dores crônicas podem levar à depressão. Então, nós temos que entender que é uma causa, às vezes, que pode ir um pouco da nossa compreensão. Ah, é uma doença imunológica, então eu sei exatamente onde começa, o que desencadeia. A depressão, ela está muito relacionada mesmo a esse processo físico e psicopatológico que está interligado. Quais são os fatores que influenciam para que essa depressão aconteça, para que tenha esse desfecho? São vários fatores que estão relacionados aos quadros depressivos. Existem os fatores sociais. Exemplos hoje que nós temos que tem aumentado muito o número de crianças e de adolescentes com sintomas depressivos, com ideação suicida, com tentativa de suicídio.
em virtude dos fatores sociais, que são as exposições nas mídias, nas redes sociais, o bullying que acontece e que é interpretado de uma outra maneira. Existem os fatores ambientais. A gente está vivendo um grande exemplo agora de um fator ambiental relacionado à doença, relacionado ao medo, à ansiedade, à incerteza, à insegurança, em vários aspectos da nossa vida, em virtude da pandemia. Então, esse fator ambiental tem levado ao desencadeamento de sintomas depressivos em muitas pessoas, ou agravamento de depressão em pessoas que já se viam doentes. Existem os fatores psicológicos, os traumas psicológicos, um acidente, um estresse pós-traumático, um luto muito sofrido, traumas de abusos que as pessoas sofreram, abusos psicológicos que podem acontecer na infância ou na vida adulta, podem desencadear sintomas depressivos também. Os fatores afetivos relacionados à nossa questão individual, afetiva, aos casamentos que não dão certo, aos relacionamentos que trazem frustrações, amizades que se rompem. Então, os fatores afetivos também podem desencadear a depressão. Os fatores familiares. Muitas das vezes, a família não consegue ser um seio de amor, um ninho de aconchego. Então, a família, às vezes, é um local de verdadeira expiação das nossas provas. Muitas pessoas vivem em ambientes familiares que lhe trazem grande dor e grande sofrimento diários, constantes. Então, esses fatores familiares também podem acarretar um processo depressivo. E nós acreditamos muito e temos essa vivência na prática dos nossos trabalhos, dos fatores espirituais que levam aos processos depressivos. Como que funcionam esses fatores espirituais? A Joana de Ângeles traz a gente a seguinte mensagem. Travou? Aline, tá sem som. Conectar aqui novamente para tentar restabelecer o som, só um momento. Voltou o som? Voltou, agora tá ok. Voltou? Tá ok o som, né? Tá bom, tá ótimo. Então tá, jóia. Então eu vou voltar aqui no que eu estava dizendo para vocês sobre a relação da depressão e a obsessão, de acordo com Joana de Ângeles. Então, muitas das vezes, os fenômenos obsessivos, eles podem ser os desencadeadores do processo depressivo. Nós todos estamos sujeitos aos processos obsessivos, porque nós sabemos que a espiritualidade pode influenciar a nossa existência, os nossos atos, os nossos pensamentos, de acordo com a nossa sintonia. E esses processos obsessivos que geram a depressão, eles passam a dar um espaço para o suicídio. Essa que é a grande importância desse tema, desse alerta, para que a gente esteja atento a essa mensagem de que os processos depressivos dão espaço, dão abertura para um suicídio que talvez não fosse uma possibilidade anteriormente. Ou esses processos depressivos causam tantos transtornos psicológicos que levam os pacientes a um processo de autodestruição. Então, essa é a importância da gente compreender
o significado dos transtornos espirituais, como eles podem influenciar, de qual maneira eles podem ser importantes ao ponto de nos afetarmos a um processo de autodestruição, de culpa excessiva. Então, a gente tem que estar ciente, até mesmo para que a gente possa abrir os nossos canais para o tratamento espiritual que nós estamos recebendo hoje. Quais são os recursos espíritas para que a gente possa estar atuando, né? Eu não vou finalizar sobre o tratamento, porque como eu disse no começo, essas aulas elas ainda vão ter sequências, são alguns capítulos de aula, em virtude da importância do tema, mas eu já vou dizer para vocês hoje que nós temos recursos, nós temos opções dentro da casa espírita. De qual forma? Nós não estamos entrando no mérito dos tratamentos psiquiátricos, psicoterápicos, que são fundamentais e sempre tem que estar acontecendo no paciente depressivo. Em nenhum momento o tratamento espiritual substitui nenhum tratamento médico. Mas o tratamento espiritual ele é um coadjuvante na tentativa de amenizar os danos dessa doença, de amenizar a angústia, de amenizar a dor. Então, nós temos o passe que acontece na nossa casa espírita. No momento, nós não estamos tendo o passe presencial, em virtude do isolamento e dos nossos atendimentos virtuais, mas nós podemos ficar seguros e tranquilos que a mediunidade está sendo usada dos nossos médiuns, colaboradores, através da espiritualidade, para que a gente possa estar recebendo esse passe mesmo à distância. Temos a água fluidificada, que é importante hoje, todo mundo que está em tratamento, separar sua garrafinha, deixar a água para fluidificar durante o tratamento individual, e está ingerindo a água durante a semana, porque a água fluidificada também é um trabalho da espiritualidade ao nosso favor. O tratamento espiritual que nós estamos realizando aqui, nas quartas-feiras, né? Todos aqui estão, alguns estão conhecendo e alguns estão participando realmente do tratamento espiritual. Os estudos, que são muito importantes. Os estudos, a leitura edificante, ela mantém a nossa sintonia interligada com os espíritos benfeitores. E hoje nós temos alguns acessórios, algumas vantagens que às vezes não existiam antes. Muitas pessoas às vezes falavam assim, mas eu tenho muita dificuldade na leitura, eu acho os textos difíceis, eu tenho dificuldade de compreensão. Hoje nós temos os canais virtuais, YouTube, onde nós podemos abrir livros, escutar livros, sendo às vezes explicados diretamente no canal. Nós podemos assistir várias palestras muito edificantes de vários palestrantes. Nós podemos acrescentar muito conteúdo a partir do momento que ele se torna o nosso interesse. E quando nós estamos dedicando um tempo a esse conteúdo, nós estamos mantendo a nossa sintonia elevada. Nós estamos aumentando a nossa guarda. Então, a leitura, ela é um fator muito importante no tratamento, no nosso crescimento espiritual. O culto no lar, que é aquele momento que a gente reúne em família, para lermos as lições do Evangelho, para lermos o Livro dos Espíritos, para lermos uma lição que, às vezes, vai trazer para aquela família a orientação que está sendo necessária naquele momento. Muitas famílias são amparadas, acolhidas, os lares se tornam mais protegidos, uma corrente de amor se espalha de uma forma maior a partir do momento que aquele lar senta todo mundo junto, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Então, isso é um fator extremamente positivo e que traz grande auxílio para as pessoas que estão em tratamento espiritual. E os trabalhos assistenciais, de acordo com a nossa... O Rogério falou terça-feira, fora da caridade não há salvação. Então, gente, a caridade, ela é a salvação para nós mesmos. Aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, que nós doamos através dos nossos serviços, através do nosso tempo disponível, através de uma palavra amiga, de um consolo, ou às vezes através de uma benfeitoria material, com dinheiro, com alimento. Toda essa doação que nós fazemos é o momento em que nós
estamos adquirindo a nossa salvação, o nosso consolo. Porque servir é o melhor remédio para depressão, para obsessão, para todo tipo de transtorno. Nós estamos amparados e acolhidos por uma equipe espiritual que fica contente, que fica satisfeito no momento em que nós estamos doando alguma coisa, estamos servindo o nosso próximo. Então, eu deixo para vocês hoje a mensagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos diz: pedi, busquei e acharei. Porque qualquer um que pede, recebe. E quem busca, acha. Então, nós precisamos ter nesse momento que se nós pedirmos a Jesus, nós vamos estar recebendo o seu amparo. Nós vamos estar recebendo o conforto. Todos nós, quem está em tratamento, quem está assistindo, quem está em casa, passando por um momento de angústia, de solidão, de insegurança, nós temos que ter certeza que Jesus é o nosso maior conforto, porque para trazer o seu amor para todos e nós todos somos dignos. Então, que ele possa estar conosco hoje e sempre, que ele possa acalmar todos os corações aflitos, que ele possa amenizar todas as angústias que estamos vivenciando nesse momento e que nós possamos seguir com a certeza do seu canal e sempre presente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Aline, pelos esclarecimentos. Nós vamos agora fazer uma música de finalização aqui com a Vanessa, lembrando a todos que essa é a primeira parte do tratamento. Fiquem em sintonia, em oração, para que possam receber todas as vibrações que vão ser direcionadas agora na segunda parte do tratamento. Então, a gente agradece a todos a atenção e a gente vai passar agora para a Vanessa. Só um momento. Vamos encerrar então com essa música. Oferecendo paz a todos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo sua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Então encerramos essa live hoje profundamente agradecidos pela participação de todos e todos nós lembramos que a paz é o nosso abrigo. Muito obrigada, que assim seja.